Olá, pessoal! Bem-vindas ao Calcinha e Miudezas! Hoje vamos para o nosso terceiro encontro e nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher funcional versus a mulher viva. O que será que a gente vai trazer hoje, né? Bom, existe uma diferença entre a mulher que funciona e a mulher que vive. E essas diferenças, elas impactam diretamente o acesso ao prazer, a autenticidade e a liberdade pessoal. Vamos entender um pouquinho então como que a gente se relaciona enquanto mulher nesses dois pontos? Existem duas formas de existir. Primeira, no cotidiano nosso, aí pensando no nosso dia a dia, a mulher funcional. A mulher que é eficiente, ela é ocupada, ela é cumpridora de papéis. Essa é a mulher funcional. E a mulher viva, aquela que é presente, é sensível aos próprios limites, conectada ao que faz sentido. Ambas são capazes, são fortes, são mulheres, mas apenas uma delas consegue acessar o prazer. Funcionar é sobreviver. Viver é sentir. E aí já fica a dica aí, um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje, tá? Vou repetir. Funcionar é sobreviver. Viver é se sentir. Tá bom? Vamos lá. Bom, quem que é a mulher funcional? Acho que é a grande maioria de nós, tá? A mulher funcional é aquela que cumpre tarefas, ela entrega resultados, ela se adapta ao contexto, ela prioriza demandas externas, ela gerencia a lista de obrigações, ela automatiza emoções para continuar vivendo. Então, ela põe tudo no piloto automático, inclusive as emoções, tá? Ela ignora sinais de esgotamento, opera no modo racional o tempo todo, o tempo inteiro. Ela racionaliza tudo. Essa é a mulher funcional. E como normalmente essa mulher é vista? Ela é reconhecida por todos, ela é admirada, ela é respeitada, mas ela pouco se reconhece em si. Essa é a mulher funcional. Quais são as consequências disso? Algumas, tá? Vou falar algumas aqui. Baixa sensibilidade ao prazer, dificuldade de perceber desejos, dificuldade de dizer não, vida pautada por eficiência e não por sentido. A funcionalidade mantém a vida em ordem, mas rouba a profundidade. Então, ela ser funcional, ela é até admirada, ela é respeitada, ela entrega muito, ela exerce muito bem os papéis que ela tem na vida, mas ela pouco se conecta consigo, ela pouco se reconhece em si. E essa funcionalidade mantém tudo certinho, as caixinhas todas arrumadinhas dentro do meu quadrado de vida, mas rouba a minha profundidade. E quem que é a mulher viva? A mulher viva é aquela que percebe o corpo, que interpreta sinais internos, faz escolhas por coerência e não por obrigação, estabelece limites, sabe o que quer e o que não quer, não terceiriza seu prazer ao outro, tem vitalidade emocional, cultiva presença, sente curiosidade, interesse, movimento interno. Ela não é irresponsável, ela é responsável consigo mesma. Essa é a mulher viva. Ela funciona bem, mas não funciona às custas de si mesma. Essa mulher viva, ela é autêntica, ela se respeita e ela funciona bem, mas ela não funciona à custa de si mesma. A mulher viva opera a partir de sentido, não apenas da necessidade. E aí a gente tem pontos muito emblemáticos sobre essas duas mulheres. A mulher funcional, ela vive, ela opera. A mulher que vive, ela não só opera, ela sente.
E ela não faz coisas por necessidade. Ela faz coisas porque ela vibra com isso, porque ela gosta, porque dá prazer, tá? Essa é a mulher viva. Quais são os impactos dessas duas formas de viver? E como isso te dá mais ou menos acesso ao prazer, tá? Bom, a mulher funcional, aquela primeira mulher que a gente falou, ela sente pouco, ela responde muito, ela cumpre mais do que deseja, ela perde o timing interno do prazer, sente prazer de forma restrita, mecânica ou ocasional. E aí tem a ver também com um pouquinho do nosso segundo encontro, quando tem aquela frase que a gente falou um pouquinho, quando foi a última vez que você se permitiu sentir prazer sem só fazer sentido para você, né? Essa mulher funcional, ela se restringe no prazer. Ela ocasionalmente tem prazer. Porque ela é muito, como diz, né, tem uma frase em inglês que fala que é by the book, né? Ela é muito dentro do quadrado, ela é muito funcional, ela responde bem a papéis que lhe deram, ela entrega tudo, mas ela perde o time interno. Ela perde o tempo interno dela de se conectar com o prazer, de saber se faz sentido. É verdade para mim? Não sei, porque eu não me conheço, eu não tenho profundidade sobre as informações sobre mim mesma. E quem que é a mulher viva? Ela sente mais, ela percebe as nuances, ela tem clareza sobre as preferências dela. Ela vive o prazer como parte natural do dia. E aí é todos os dias, gente. E aí são pequenas coisas, você vai aprendendo o que te dá prazer. É um café quentinho no fim da tarde, é um banho, e eu dei esse exemplo no nosso primeiro encontro, é um banho com o sabonete mais cheiroso que eu puder comprar, é uma caminhada no começo da manhã, é ver o pôr do sol. O que são essas coisas do dia que são naturais para você? E ela tem consistência no desejo. Essas duas mulheres, a mulher funcional e a mulher viva, elas têm diferenças muito gritantes entre o que dá acesso ao prazer a uma e o que não dá acesso ao prazer a outra. Isso é muito importante vocês conseguirem saber, né? Eu sou a funcional ou sou a mulher que vive? Como que eu sei isso? Né? Como que eu entendo isso? O prazer exige espaço interno. Eu preciso fazer pausas internas para eu começar a me conhecer. Se eu não fizer essas pausas internas, eu não dou tempo para mim mesma, para eu acessar as informações que fazem sentido para mim. Quem é funcional demais não tem espaço para sentir. Se eu estou muito no automático, eu quero corresponder muito às expectativas externas, eu quero atuar muito bem nos papéis que a sociedade me deu, sou muito funcional, eu não gero espaço interno para eu sentir. Agora, quando eu quero viver de verdade o prazer, eu preciso abrir esse espaço interno, porque o prazer exige isso, que eu abra espaço para ele, tá? Como identificar em em qual dos dois estados você está? Como que eu faço isso? Como que eu identifico? Tem alguns indicadores, tá? E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês também. Indicadores da mulher funcional. Não lembra da última vez que sentiu entusiasmo. Sente muito cansaço e bem mais cansaço do que interesse. Tem dificuldade de dizer não. Finge presença. Tempo passa rápido e sem registro emocional. Eu só vou vivendo. Eu não tenho um registro emocional daquilo, se me fez bem, se não me fez. Eu só vou vivendo. Vive no piloto automático. Esses são indicadores da mulher funcional. E quais são os indicadores da mulher viva? Ela percebe os detalhes sensoriais.
Ela tem curiosidade pela própria vida. Sente quando algo a expande ou a contrai. Isso me deixa feliz, me deixa, super excitada em relação à vida. Isso me expande. Isso me deixa triste, deixa para baixo, me drena, isso me contrai. Consigo perceber esses movimentos em mim. Essa é a mulher viva, tá? A mulher viva também reconhece pequenos prazeres do cotidiano, que foi o que a gente acabou de falar. Tem uma coisa até que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sou muito de plantas. Eu não tenho muito esse dom de plantas. Mas eu percebi que alguns dos prazeres cotidianos que eu tenho e que eu comecei a desenvolver nos últimos tempos é me desafiar a cuidar de algumas plantas. E olha só que lindo aqui atrás. São minhas, as minhas orquídeas. Eu que reguei, eu que cuidei, elas floresceram. E eu descobri que eu tinha prazer numa coisa tão cotidiana que eu nem sabia que eu tinha. Mas foi porque eu me reconectei comigo mesma. Eu comecei a buscar, a ter curiosidade por mim mesma. O que eu gosto de verdade? Será que eu não gosto mesmo de cuidar de plantas? Eu acho que eu nem sei se eu gosto ou não gosto, porque eu falo que tentei, que eu molhei e a planta morreu, mas vou tentar de novo. E não é que deu certo? É um prazer cotidiano, pequeno, mas que eu comecei a reconhecer dentro de mim e isso me fez ser um pouco mais essa mulher viva e menos funcional. Sabe o que quer evitar? Essa é a mulher viva. Tempo é vivido e não preenchido. Você tem prazer em viver. E não preenche ele com coisas que você às vezes nem quer fazer, mas só para o tempo passar logo. E aí você vai preenchendo o seu tempo. E você não vive essas coisas. E o que eu tenho que fazer, Ivanise? Qual que é o caminho prático aí para sair da funcionalidade e voltar a ser a mulher viva, voltar a viver? Bom, vou te dar algumas dicas aqui, tá? Criar pausas mínimas de percepção. Pequenas, que seja um tempinho para você descansar. E não é só o descansar, é uma percepção consciente. Eu paro para me auto-observar. E no meio disso eu descanso um pouquinho. Mas eu paro isso, eu faço essa pausa de maneira consciente. E aí eu consigo dar espaço para o sentir, que é o que a mulher viva precisa fazer. É o que ela faz, na verdade, né? A mulher viva faz isso. A que é funcional é que precisa fazer isso. Dar espaços internos para sentir. E isso não é só um descanso, é uma percepção consciente. Então, antes de você aceitar, por exemplo, um convite, dá uma notada, dá uma pensada bem rapidamente se esse convite te fez contrair ou expandir. Eu expandi, Vanessa. Bom, então é uma percepção consciente de que isso te faz bem, que está alinhado com seus valores, que é o que você quer. Não, eu aceitei porque eu tinha que aceitar. Tem alguns sinais aí de que você não está sendo uma mulher viva, você está sendo uma mulher funcional, tá? Revisar compromissos automáticos. Isso faz sentido para mim? Se pergunta. Tem algum compromisso automático que você anda fazendo que não faz mais sentido, mas você está no modo mulher funcional e está indo assim mesmo, mas não faz mais sentido? Então dá uma olhada se você não quer trocar para a mulher que vive e deixar de ser a mulher funcional. Nomear desejos pequenos. Você começa a treinar a sua percepção para você entender micro preferências diárias. Começa a se permitir, se dá esse espaço para você no dia. O que eu quero comer? É uma pequena, uma micro preferência, mas que você começa a se perceber como viva. O que eu quero vestir? O que eu quero fazer hoje? Eu vou fazer o que eu sempre fiz?
todos os dias, hoje eu vou me permitir fazer essa pausa consciente e vou fazer alguma coisa que eu gosto. Começar a se treinar para perceber essas micro preferências vai fazer com que você abra o seu leque para cada vez mais conhecimento sobre si mesma. E você vai começar a entender o que te dá prazer de verdade, que verdades que estão dentro de você que você nem sabia. Reduzir as respostas automáticas. Comece a adicionar 5 segundos de consciência e de percepção antes de você falar sim. Para qualquer coisa. Dê 5 segundos de espaço antes de você falar sim. Isso reduz as respostas automáticas. E você começa a entender o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Vitalidade começa em pequenas escolhas alinhadas com a sua verdade. Isso é vitalidade. Isso está conectado com o seu prazer, com aquilo que você entende que é prazer para você. Ser funcional, não é fracasso. Não comece a se culpar. Se você viu essa lista de coisas e você se identificou em todas elas e viu que você está super funcional, não é sinal de fracasso. Foi um modo de sobrevivência que você conseguiu fazer até agora. E se você chegou até aqui, é sinal que você está buscando por alguma coisa a mais. E isso já é um alerta super bacana sobre você mesmo. Você já abriu um espaço para o autoconhecimento. Então, se você se identificou nesse momento como uma mulher funcional, não se sinta fracassada. Foi um modo de sobrevivência que você teve que desenvolver. Mas permanecer funcional para sempre limita o prazer, limita a presença e limita a sua expansão. Se você se deu conta que você é essa mulher funcional, não se culpe, não se vitimize. Entenda que foi o que você conseguiu fazer até agora. Mas permanecer nesse lugar é uma escolha sua. E aí sim, isso vai limitar o seu prazer, vai limitar a sua expansão. A mulher viva é aquela que sente antes de obedecer. Ela sente alguma coisa. Ela escolhe antes de reagir e vive antes de funcionar. Essa é a mulher viva. Vou repetir, tá? A mulher viva é aquela que sente antes de obedecer, escolhe antes de reagir e vive antes de funcionar. Prazer é vivido por quem está ativo e vivo, não por quem está apenas funcionando. O prazer ele é vivido por quem está vivo e não por aquele que está só funcionando. Bom, se você chegou até aqui e aí se identificou aí com uma mulher que é funcional ou é a mulher que vive, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Onde mora o seu desejo hoje? Onde você está nesse momento? Você é a mulher funcional ou você é a mulher que vive? Dá uma pensadinha e a gente se encontra daqui a pouco de novo. Beijo!